Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com teologia sistemática e mais uma vez estamos usando a teologia aqui do Dr. Pannenberg. É uma teologia sistemática publicada pela Paulus e em conjunto com a Academia Cristã. Algumas pessoas acreditam que, por ser publicado pela Paulus, que é uma editora ligada a uma ordem religiosa católica, o Pannenberg é católico. Não, ele é luterano, tá? Ele é um filósofo, na verdade, ele é um filósofo de confissão luterana. Ele é um excelente filósofo, talvez um dos últimos grandes filósofos alemães sob o viés religioso. É um filósofo cristão. Ele é um excelente filósofo e ele dedicou parte do seu tempo para publicar também uma teologia sistemática, tá? O pensamento dele é um pensamento elaborado, é um pensamento bastante acadêmico, por assim dizer. É perfeitamente possível compreender, tá? Ele não é incompreensível, é possível compreender. A narrativa dele é uma narrativa que percorre a história da doutrina, a história da igreja, que percorre a história dos movimentos religiosos, principalmente o catolicismo europeu, a reforma protestante. Ele coloca os luteranos, fala dos calvinistas e por aí afora. É um homem com um pensamento e um raciocínio brilhante. Às vezes dá um certo trabalho para extrairmos dele material que possamos falar assim de uma maneira mais simples e mais objetiva e que atenda aos nossos interesses. O fato é que há uma margem muito grande para o desenvolvimento da pesquisa, do estudo na área de teologia sistemática, na área de teologia filosófica e na própria filosofia. O cristão não precisa ter medo do conhecimento, o cristão não deve ter medo. Nós falamos da editora Paulus. A editora Paulus publica sem nenhum pudor material escrito por protestantes. Tá? Se é do universo acadêmico, se é do mundo acadêmico, eles publicam. Nós temos materiais aqui de metodistas, de luteranos. A editora Paulus publica. Infelizmente, as editoras ligadas aos evangélicos, eles estão sempre presos a um grupo de escritores de confissão evangélica, né? Dependendo da área que você deseja estudar, você obterá, junto às principais editoras cristãs evangélicas do Brasil, algum material já triturado, já mastigadinho, já adaptado à confissão religiosa evangélica. Na verdade, é uma adaptação da linguagem. Tá? É uma adaptação da linguagem para se tornar assim audível e palatável ao pensamento evangélico. Tá? Porque o livro não tem confissão religiosa, o livro é a expressão do pensamento. O livro é o produto de um trabalho, de uma pesquisa, de uma investigação. Ele é elaborado seguindo uma metodologia para ser publicado. Não é uma obra de ficção, não é um romance, não é algo que surgiu da cabeça da pessoa, é fruto do trabalho. Guarda coerência com a confissão religiosa, tá? Isso eu considero importante dizer. Algumas pessoas têm grande dificuldade, principalmente eu vejo entre os evangélicos. É claro que ninguém gosta de ver a sua fé sendo explicada por outro. E é nisso que eu peguei aqui o Dr. Pannenberg. Um dos títulos de Cristo Jesus, ele está falando da doutrina, o Deus trinitário, né? A doutrina da Trindade, ele aborda de uma maneira diferenciada, tá? Ele aborda de uma maneira diferenciada, indicando ali pontos para pesquisa, para estudos, para publicação, e também apontando algumas áreas do pensamento, principalmente filosófico, que não foram, até o presente momento, capazes de desenvolver uma teologia trinitária, né? É a nossa confissão de fé. Nós não temos dúvida nenhuma em relação a essa confissão doutrinária, tá?
temos dificuldades em um ou outro ponto. Agora, a dúvida nós não temos, porque é um produto da fé, ainda que a nossa linguagem não seja capaz de expressar de maneira correta, de maneira plena, de maneira adequada. Às vezes eu costumo brincar, né, quando alguém quer falar de trindade, a pessoa começa a falar e eu vou só brincando, falando heresia, 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 porque todos cometemos erros quando falamos dos conceitos da trindade, do Deus triuno, tá? Todos. Não precisa ficar preocupado, não precisa ficar alarmado, não precisa ficar desesperado. Então, quando eu abordo, eu sempre pego a confissão histórica doutrinária, porque é difícil fugir daquilo ali. Tá? É muito difícil. Só pessoas como esses aqui, que dedicaram suas vidas aos estudos, que abordam de uma maneira um pouco diferente, uma perspectiva diferente, criando margem para estudo, para a polêmica acadêmica. Tá? Jesus Cristo, ele está falando aqui da confissão de Tomé. Após a ressurreição de Cristo Jesus, Tomé não presenciou, Jesus não apareceu para Tomé entre os primeiros que viram. Nós sabemos das mulheres que foram ao túmulo, depois a Pedro, depois outros apóstolos, mas Tomé esteve por algum motivo ausente, e quando ele chegou, falaram para ele: nós vimos o Cristo. E Tomé duvidou, Tomé questionou. Essa dúvida do Tomé fez com que ele ficasse marcado na história da igreja como alguém, como um incrédulo, né? Não seja incrédulo, seja crente. Tomé tornou-se sinônimo de dúvida, de questionamento. É claro que Jesus repreendeu a dureza do coração do Tomé, mas nós vemos coisas boas na atitude de Tomé. Se ele duvidou, se ele questionou, mas ele confrontou de uma maneira assim: eu preciso ver, eu preciso ter certeza por mim mesmo que ele ressuscitou. A palavra de vocês não é o suficiente para mim. Jesus condenou a dureza do coração de Tomé, mas quis ele viver a mesma experiência dos outros. Eu estive com vocês, ao lado de vocês, todos esses anos. Tomé não era um incrédulo, Tomé era um crente. Nós sabemos, e isso é comum à natureza humana, que pessoas, quando sofrem uma perda, quando sofrem, e principalmente de uma maneira violenta, de uma maneira assim inesperada, o estado emocional causa uma série de transtornos na pessoa, um sofrimento muito intenso. É incomum as mães verem o filho que morreu, né? Os filhos verem o pai que morreu. É meu pai. Não é. Mas a mente da pessoa, o amor que ele tem por aquele que se foi, está sempre buscando identificar ou reconhecer, porque o sentimento está ali. O sentimento permanece. A pessoa morre, mas o sentimento não morre. E um sentimento que não tem mais o objeto para o qual ele se expressa, o objeto correspondente, ele causa uma angústia, uma dor, uma aflição muito grande na pessoa. Então a mãe, às vezes, meu filho, eu vi meu filho, morreu há 1 ano, 2 anos, e a mãe ainda vê, ainda ouve a voz. Né? Minhas filhas não morreram, estão vivas, graças a Deus, mas às vezes eu levanto de madrugada ou pela manhã e numa fração de segundos eu ainda acho que elas estão no quarto delas. Isso é normal. Então, numa perda drástica, como a morte, principalmente a morte de Cristo, não seria incomum aos olhos de Tomé que as pessoas o vissem. Não é um tipo de alucinação decorrente da violência da perda e desse amor que foi rompido, cujo objeto foi retirado bruscamente. Né? Não houve uma preparação para essa perda, para essa retirada. Então, aquele sentimento ali causa uma pressão, um sufocar. É um jeito de Tomé dizer assim: bem pode ser que vocês tenham tido alucinações, que vocês tenham se confundido, errado. Bem pode ser, mas não foi. Jesus ressuscitou. E Tomé, pela maneira dura com que ele tratou
as mulheres e os demais apóstolos, ele foi repreendido por Cristo Jesus, que ressurreto surgiu naquela reunião alguns dias depois. Ao ver e ouvir, ao ser provocado por Cristo Jesus, olha as minhas mãos, né? As feridas não eram nas mãos, tá? As feridas eram no punho, no punho. Tem um aspecto aí de espiritualidade que nós falaremos no futuro, né? De algumas pessoas que alegam chagas semelhantes à de Cristo no corpo, sofrimento, isso, os estigmas que falam, né? Na verdade, é no pulso. Os pregos no crucificado era cravado no pulso, tá? Porque as mãos rasgavam. A mão não, os ossos das mãos não suportavam o peso da pessoa. Então, o crucificado era aqueles pregos grandes eram cravados no pulso entre esses dois ossos aqui, e a pressão do osso e do músculo, também amarrado, mantinham a pessoa crucificada e suspensa. E Jesus provoca também, né? Tomé, pode colocar a mão aqui no lado, veja as feridas. Jesus, ressurreto, manteve e ainda mantém no corpo os sinais da crucificação, tá? Como um testemunho aos incrédulos, como um testemunho àqueles que o verão na sua ressurreição, na sua vinda, aqueles que o verão na sua vinda, no seu retorno, na sua segunda vinda, e ficarão pasmados, cairão diante de si, prostrados. Nós nos enganamos, né? Nós vivemos no erro. É Ele, ressuscitou. Jesus Cristo é o Senhor. Tomé, diante da visão do Cristo ressurreto, corpo ressuscitado, ele confessa: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e Deus. Essa é a confissão de Tomé. A palavra Senhor utilizada por Tomé é a mesma utilizada nos escritos judaicos como uma referência a Deus. Meu Senhor e Deus eram sinônimos. Tomé reconhece, o autor aqui usa a expressão deidade, né, de Cristo Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus. Ele não é um Deus concorrente com o Deus eterno, com o Pai. Jesus Cristo partilha da natureza divina, por assim dizer, para a glória do Pai. Jesus Cristo não concorre com o Pai. Jesus Cristo partilha dessa natureza para a glória de Deus, o nosso Pai. Mas o que nós podemos pegar aqui desse conceito doutrinário que alguns ficam procurando? Em que momento da história a igreja passou a confessar a divindade ou a deidade de Cristo Jesus? Desde o início. O desenvolvimento da declaração doutrinária, da confissão doutrinária, veio com o tempo. Mas a expressão de fé é desde a origem. E isso acabou criando algumas dificuldades para os cristãos com o tempo. Por quê? Senhor e Deus, soberano e Deus, era um dos títulos dos imperadores romanos. Roma, quando se tornou um império, os imperadores, com o passar do tempo, passaram a exigir adoração. A princípio e teoricamente, pela legislação, só podiam ser deificados os imperadores que haviam morrido. Enquanto vivos, eles eram considerados como que relacionados a alguma divindade. Roma tinha um panteão muito grande. E conforme ela foi dominando o mundo, ela passou a exigir desses povos dominados que, entre os deuses que eles tinham, eles incluíssem a adoração a Roma como uma entidade divina, como uma cidade celestial, né, como uma cidade de habitação divina, e também
o culto aos imperadores, como prova de fidelidade. Era comum em todo o Império Romano, principalmente pessoas das mais altas classes, desejarem o sacerdócio desses cultos ao imperador, desses cultos a Roma, desses cultos oficiais. É claro que os cristãos não aceitavam. Os cristãos, enquanto a maioria era judaica, eles tinham assim uma tolerância do Estado, porque o judaísmo era parcialmente isento desse culto, dessa adoração ao imperador, desse culto, dessa adoração a Roma, tá? Pela intolerância dos judeus no que diz respeito à adoração através de imagens, né? Através de representações artísticas, fossem quais fossem. A imagem especificamente era abominável para os judeus. Os cristãos, a princípio, não tinham nenhum problema, porque partilhavam da mesma isenção que os judeus tinham, mas com o tempo e também com a dureza e com a arrogância dos imperadores, você pode, com a arrogância dos imperadores em quererem ser adorados antes da morte, né? Alguns já aparentemente desejavam um tipo de culto ou adoração ainda vivos. No primeiro século da era cristã, pelo menos um imperador, especificamente historicamente ele é reconhecido como tendo exigido culto ou adoração e construído altares e templos para si em várias regiões do mundo. Por que as pessoas toleravam isso? Pela ganância, pelo dinheiro. Por que Roma tolerava? O imperador indicava, o Senado aprovava. Havia um processo. Esse processo, para considerar um imperador divino, uma divindade, era aprovado pelo Senado. Por que o Senado aprovava sabendo que não era nada disso? Por dinheiro. Como é que o sujeito se torna uma unanimidade na política? Naquele tempo, o que acontecia? Os imperadores, para chegar a imperador naquele tempo, era uma herança, mas muitas famílias que conquistavam essa posição tinham sido exploradores, entre aspas, né? Haviam dominado regiões inteiras. César foi considerado um dos homens mais ricos da história. Ele saiu com as legiões romanas, sugando, destruindo, massacrando, pilhando pelo caminho, e voltou com as riquezas das nações e tornou-se imperador. Ele comprou. Como eles faziam naquela época para ser essa unanimidade? Você pode ficar chocado, mas aí o primeiro passo era isentar os ricos de impostos. O Senado não tinha o que reclamar do imperador, porque os ricos não pagavam impostos. Participação nos lucros. Algumas regiões do Império Romano eram controladas pelo Senado a princípio. O Senado indicava um procônsul de uma determinada região que controlava aquela região, ou seja, o Senado também oferia lucros no Império. Essa é a máquina romana. Porque um homem quer ser divinizado? Pela arrogância, pela vaidade. E por que não há oposição? Por que não há oposição? Porque a pessoa paga por aquilo. E os cidadãos do Império, principalmente os que tinham recursos, participando desse tipo de culto, tinham também os benefícios que o Império Romano concedia. Isso era muito comum. Nós vemos na Bíblia lá os reis judeus, né? Na verdade não eram reis, eram filhos de Herodes, toda aquela região era dominada por Roma, eles governavam para o bem de Roma, para Roma. Você vê na Bíblia a Cesareia de Filipe. A idolatria não era tolerada pelos judeus, mas o Filipe foi lá e construiu uma cidade em honra, em homenagem ao imperador. Um culto, tá? Um culto, não é só assim para agradar e colocou o nome da cidade, não. É para culto, para adoração ao imperador. É assim que as pessoas se mantinham no poder naquele tempo, naquele período. E referir-se a Cristo como Senhor e Deus, aos olhos de muitos, se tornou uma afronta
ao culto ao imperador, porque os cristãos, na sua maioria ou boa parte deles, se recusavam a participar dos cultos ao imperador. Os judeus tinham isenção, mas sabemos pela história que nos sacrifícios que eram oferecidos no templo diariamente, eram oferecidos sacrifícios pelo bem-estar do imperador e da família do imperador. Teoricamente, isso não era um culto, não era uma adoração. Mas os sacrifícios diários, eles tinham uma razão de ser, uma razão de existir na estrutura religiosa judaica. Foi uma maneira dos judeus aplacarem a pressão do Império Romano, porque Roma entendia como culto ao imperador. Os judeus, os sacerdotes falavam, não, nós não estamos cultuando o imperador, nós estamos oferecendo sacrifícios, holocaustos ao Deus vivo, pedindo pelo bem-estar do imperador. Tá? Foi por isso que acaba criando rupturas, divergências, facções, porque algumas pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Porque não é aceitável. Tá? O que foi instituído para ser unicamente para Deus não dá para ser ali balanceado para agradar a quem quer que seja. Tá? Havia uma série de outras ofertas de sacrifícios, né, que poderiam ser apresentados no templo. É só uma conceituação. A confissão de Tomé era a confissão dos cristãos. Meu Senhor e Deus, Senhor meu e Deus meu. Muitos cristãos sofreram por isso. Muita perseguição houve por conta disso, pela vaidade humana, pelos ciúmes humanos. Tá? Homens que são apenas homens, que por algum motivo enlouquecem, né? Envaidecem, se deixam levar pela mentira que contam de si mesmo, né? Quando a história ultrapassa todos os limites da sanidade, o sujeito acredita ser o personagem da sua ficção, da sua própria mente, naquele tempo de poder absoluto. A vida de alguns, os cristãos não eram muitos, significava absolutamente nada e servia como exemplo para os demais povos e para as demais religiões. Senhor e Deus, nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como soberano e Deus, não um Deus concorrente ao Deus Pai. Deus para a glória do Deus Pai. Senhor, não como concorrente ao senhorio do eterno Deus. Senhor e Deus, para a glória do eterno e soberano Deus. Trouxe algumas dificuldades para os cristãos naquele período. E, via de regra, traz algumas dificuldades para os cristãos em todos os períodos. Porque se tivesse sido limitado aos imperadores romanos esse impulso por aplausos e louvores dos súditos do império, nós diríamos que o mundo é um paraíso. Mas, infelizmente, muitos têm se tornado apaixonados por aplausos e louvores, exigindo mais do que pode, tentando extrair das pessoas mais do que é razoável. Tristemente, através da história, alguns cederam, alguns pensavam assim, que mal tem, nós sabemos que é mentira, mas vamos baixar a cabeça, né? Vamos ficar quieto, vamos. Só que chega um momento na vida em que não dá para abaixar a cabeça para tudo. Chega um momento na vida que não dá para abaixar a cabeça para todos. Chega um momento na vida que não dá para tolerar a arrogância, a vaidade, a violência, a exploração extrema. Chega um momento na vida que nós devemos confrontar as nossas ações com a nossa confissão. Jesus Cristo é nosso Senhor e Deus. Vivendo para Ele, somos confrontados com a ideia ou com a exigência de que a nossa vida, de alguma forma, ou de várias formas, deve, em parte, refletir
somos cristãos, reconhecemos o senhorio de Cristo Jesus para a glória de Cristo Jesus. Reconhecemos Jesus Cristo, assim como Tomé confessou, meu Deus, meu Senhor, Senhor meu e Deus meu. Reconhecemos para a glória de Deus Pai, que em Cristo Jesus fez em favor da humanidade o que é impossível para a humanidade, ou seja, a salvação das nossas almas. Eis aqui o que dá para expressar, em parte, através da posição, do pensamento colocado pelo Dr. Pannenberg. É claro que ele tem muito mais aqui, uma página ou duas requerem uma reflexão mais ampla. É claro também que ele, de forma elegante, pressiona as instituições cristãs. Tá? Ele pressiona, ele confronta. Isso é muito sutil. Lendo e observando, você vê que ele confronta a instituição com a declaração doutrinária da própria instituição. As instituições cristãs, as religiões cristãs, são confrontadas com a confissão de fé, com a natureza da fé. Aquilo que a igreja institucional declara é o que de fato ela procura viver. A vida da igreja, a maneira como a igreja institucionalizada, ou as igrejas institucionalizadas, expressam a sua fé, é compatível com aquilo que elas declaram? Esse é um trabalho muito inteligente, é um trabalho importante. Tá? Nós não gostamos que ninguém nos diga em que nós acreditamos. Ah, vocês cristãos, ah, vocês evangélicos, ah, vocês católicos, ah, vocês isso, ah, vocês aquilo. Mas em alguns momentos é importante, na minha opinião, quando alguém de fora nos confronta, nos pressiona. Mas e essa sua atitude? É compatível com essa fé que você declara? É claro que eu vou encontrar na minha vida uma série de atitudes que não refletem nada bem o caráter de Cristo Jesus. Não tenho a presunção, a arrogância, né, de expressar na minha vida expressa, não. Eu sou religioso desde criança. Tive dificuldades com a fé, como todo mundo tem. Todos passamos por uma adolescência espiritual. E chegamos a uma maturidade, a uma postura equilibrada com o tempo. Isso só vem com o tempo. Todos temos essas dificuldades. Mas buscamos seguir o caminho certo, o caminho correto, o caminho de Cristo Jesus, o caminho da fé. E o caminho da fé é o reconhecimento de que Cristo Jesus tem direito sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência. A vida de fé, a vida de louvores, a vida de gratidão não é necessariamente uma esquizofrenia, não é uma alienação, muito pelo contrário. É um pleno conhecimento da realidade e uma decisão por servir a Deus em todas as circunstâncias. Esse é o desafio para todos. Somos religiosos. Posso até ser caricato, mas não expresso caricatura de santinhos, né? De santos, né? Oh, irmão, tenho alguma aversão a esse tipo de personagem. Se fica bem para alguns, amém, né? Para mim não fica. Queremos fugir da caricatura. É óbvio que todo mundo acaba, mesmo querendo fugir de uma caricatura, acaba caindo na outra. Isso é normal. Isso, o ser humano somos, a humanidade nós somos isso aí. Temos muitas e muitas dificuldades. Mas o fato é que confessamos. E se confessamos, devemos procurar fazer valer o senhorio de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda muita paz. Espero ter expressado aqui de uma maneira um pouco mais simples o pensamento aqui desse filósofo, desse teólogo. Deus te abençoe.